Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Bom dia. Bom Bom dia. dia, Fiamma. Bom dia, Arthur. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui quem já está conosco. Aline Alejandra, Arthur, Beatriz Luz, Bianca Mayra, Cássia, Daiane, Emanuele Yolanda, Fabiana, Fiamma, Glenda, o Igor, Leandro, Marcelo, Marcos, Melina, Vitória. Bom dia, gente. Ainda tem uma boa turminha ainda que está dormindo, que daqui a pouco vai acordar e vai entrar. Bom dia a todos vocês. Como vocês estão? Tudo em paz, com saúde? Tudo Tudo bem, tranquilo? graças a Que bom, Deus. Fiamma. Que Deus abençoe vocês e familiares, viu? Bem, Amém. a nós todos, a gente está A precisando, né, nós, Fiamma? verdade, Nossa Luciane. Senhora, ô Tudo vontade de bem sair também. correndo. Não é, Arthur? Ô vontade que Deus abençoe, que isso tudo logo passe, está precisando, né? E aí, Tchalo, como é que tá? Tudo bem, Arthur. Vivo lembrando de você, porque a plantinha que você me deu, você acredita que tá bonita? Aí, tá E vendo? olha que eu já te falei, né? Eu sou uma bióloga que eu vou te falar. Eu não. Às vezes as plantinhas não duram muito, não, mas essa tá durando, tá uma gracinha, viu? Então, vira e mexe, eu lembro. Falar, isso aí é a mão, o coração bom do meu aluno, viu? Então, tá ali, vira e mexe, eu lembro. Gente, bom dia a todos. Já entrou mais gente aqui. Vamos agora dar início, tá? Vou chamar a atenção de vocês hoje, olhem só. Vou tentar fazer o link, tentar aqui correlacionar o máximo possível, mas é um conteúdo muito teórico, tá? Do qual depois eu peço vocês que estudem separadamente, que revejam os conceitos. Eu vou apresentar a vocês hoje aqui muitos conceitos, estruturas e funções. Então, eu preciso que vocês também, no ambiente de casa, possam reafirmar esses conceitos, tá bom? Porque é um contexto, a gente vai estar iniciando agora o funcionamento do sistema imunológico, então ele é um contexto que a gente vai entendendo, vai, na verdade, entendendo o raciocínio para se tornar cada vez mais claro para a gente, tá bom? Então eu peço a vocês que depois da nossa aula não deixem de estudar com tranquilidade, lendo, reafirmando os conceitos, verificando como que acontece, porque ele de fato ele exige isso da gente, tá bom? Da mesma forma que eu falei com você semana passada, coloco aqui, né? Vocês podem participar a todo momento, a qualquer momento em relação à nossa aula, podem fazer pergunta, podem participar, são muito bem-vindos, tá bom? Então, o importante é a gente não deixar acumular dúvida e para poder ter um entendimento melhor possível para vocês depois aí na hora do estudo, tá certo? Então, vamos dar início hoje. Qual que é o nosso tema? Nós estamos na unidade 2 e hoje nós vamos falar de duas sessões. Sobre o sistema imune como escudo do corpo humano e o sistema imune como mecanismo de defesa do nosso corpo também. Então, a gente está finalizando a unidade 2 e abrindo um leque para a gente no funcionamento do sistema imunológico, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, vamos apresentar aqui. E como eu sei que a minha turminha gosta muito de falar, mas só em sala, eu vou começar aqui hoje com uma pergunta, tá? Para vocês. Eu quero ouvir a voz de vocês. Quero ver se vocês não estão só cochilando aí do outro lado, não, tá bom? Olhem só. Quem pode me falar? Na hora que a gente fala imunidade, o que vem à mente de vocês? Para vocês, o que é imunidade? Deixa eu ver o que vocês vão falar. Proteção? Proteção. Boa. Quem mais? Tá certo. defesa Proteção. do organismo.
Defesa do organismo. Isso, também. Mais alguém? Concorda, discorda, completa? Não esquenta não, que vão ter outras perguntinhas ao longo, tá bom? Então, olhem, as meninas falaram certinho, né? A imunidade é um mecanismo de proteção, de defesa que nós temos contra doenças infecciosas, né? Então, de uma maneira geral, nós temos ali no processo de imunidade, um processo do qual nosso corpo tenta nos proteger, né? Afinal de contas, é o que nós estamos. Reparem, nós estamos vivenciando muito um momento desse, nos dias atuais, reflete muito isso. Nós estamos constantemente em contato com micro-organismos, né? E, obviamente, com a susceptibilidade de que esses micro-organismos possam nos causar doenças, tá? Então, a imunidade é justamente um mecanismo de defesa, um mecanismo protetor que nós possuímos contra as doenças infecciosas. O sistema imune, então, é justamente aquele conjunto desses processos todos que vão nos defender, né? Então, é um sistema imunológico, um sistema organizado, vocês vão ver, é um sistema que apresenta, inclusive, uma organização, um processo ele inicia, que desencadeia um próximo. Eu falo com os meus alunos que é como se fosse um jogo de dominó, tá? Que uma coisa vai puxando a outra até que você tenha o desenrolar do processo, tá? E o sistema imune me dá o quê? Me dá uma resposta imunológica, justamente o que a gente tem aqui. Essa resposta imunológica que é uma resposta coletiva, em função dessa organização que eu falei com vocês. Eu não tenho uma defesa do meu organismo apenas porque eu tenho um neutrófilo que possa me defender. Porque eu tenho um anticorpo que consegue me defender. Não, eles não atuam sozinhos. São todos os processos organizados, respostas coletivas que vão fazer de encontro à defesa do meu corpo, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Mas embora o raciocínio ele seja um raciocínio coletivo, eu preciso de apresentar a vocês vão ver o seguinte, alguns pontos eu já até apresentei, a gente vai recordar aqui, afinal de contas, nessa unidade 2, nós estudamos inicialmente as células do sangue, né? E temos ali, fazendo parte das células do sangue, várias células que são protetoras, tá? Então, eu vou mostrar a vocês, inclusive, como que essas células conseguem nos proteger, tá certo? E, obviamente, órgãos que vão participar desse processo de resposta imunológica, como que eles participam desse processo. Então, antes da gente montar uma resposta coletiva, eu vou apresentar a vocês quais são, né? É como se, antes de contar uma novela, eu estou apresentando para vocês quais são os personagens dessa novela, tá bom? Então, olhem só. Então, essa imunidade, ela nada mais é do que uma resposta fisiológica, né? Como nós vimos, um processo montado de resposta e a fim de me defender contra micro-organismos que possam ser nocivos a nós, tá? Então, existem aqui toda uma gama de micro-organismos que eles vão desencadear respostas. E é importante também que nós observamos que existem algumas substâncias não infecciosas que podem sugerir uma resposta imune, né? Por exemplo, quando eu tenho um fiapo de madeira no meu dedo, o meu corpo ali, naquele processo inicial, ele vai querer me defender. Ele não sabe se aquele fiapo de madeira tem um potencial de evadir mais internamente o meu corpo ou não. Ele só sabe que aquilo dali me agrediu e que é um corpo estranho. Então, existem também outras substâncias, outros agentes que não venham ser infecciosos, mas que o meu organismo começa a montar um mecanismo de defesa, tá bom? Bem,
né, como eu falei com vocês, para que exista essa resposta imunológica, nós temos a participação. Participação de células de defesa, que são os leucócitos, que eu vou relembrá-los daqui a pouco, mas eu também tenho um conjunto de órgãos e tecidos que fazem parte desse contexto também. Quais são? Olhem só, vocês provavelmente vão reconhecer, já ouviram falar e nós vamos apresentar aqui. Nós temos acúmulos de células linfóides, ou seja, acúmulo de células de defesa observados. Deixa eu pegar o meu pointer aqui bonitinho, tô esquecendo dele, não posso. Aqui, olha, nós temos acúmulos de células de defesa na região da adenoide, que eu vou mostrar para vocês, nas tonsilas palatinas, tá? Nós temos o sistema linfático aqui representado por essas linhas em verde, tá? E juntamente com esse sistema linfático, nós temos a presença dos linfonodos. Temos também um órgão que é o timo, tá? Vocês vão ver que ele é um órgão muito específico, que ele involui, ou seja, ele vai regredindo a partir da nossa puberdade, tá? Temos o baço, que é um órgão único, observado aqui, olha, repare, no quadrante superior à esquerda, que é o baço. Temos, além também, a medula óssea, né? Que é a medula óssea vermelha, que é o local de formação de células do sangue, células de defesa, tá bom? Então, esse conjunto aqui que eu estou apresentando a vocês de órgãos e tecidos, eles fazem parte desse conjunto que vai me montar uma resposta imune, tá? E é isso que eu vou apresentar a vocês, né? Inicialmente, cada uma dessas estruturas, o que elas fazem, onde elas são localizadas, para que depois, lá na frente, a gente possa entender um papel organizado deles, tá? Olha só. Quem são esses órgãos linfóides? Reparem que eu chamei a atenção para vocês. Acúmulos de células linfóides, acúmulos de células de defesa. Na verdade, nós temos órgãos linfóides que sejam considerados primários e secundários. E eu vou apresentar, eu gosto de apresentar a vocês esses órgãos linfóides no próximo slide, porque eu acho que ali você acompanha melhor. Olhem só. Quem são os órgãos linfóides? Eles possam ser classificados em primários e secundários. O que vem a ser um órgão linfóide primário? É aquele local onde nós temos os linfócitos e que eles vão iniciar ao reconhecimento do corpo estranho, né? É por isso que a gente fala, AG significa antígeno. Eu vou apresentar bonitinho a vocês, mas só para simplificar. Antígeno é um corpo estranho, tá? Então, os órgãos linfóides primários são aqueles que vão ter os linfócitos, né? Que vão iniciar o reconhecimento daquele corpo estranho. Quais são os órgãos linfóides primários? Nós temos a medula óssea e o timo, tá? Então, esses são os dois únicos órgãos linfóides considerados primários. E nós temos agora os órgãos linfóides secundários. O que significa isso? Que se os primários eles apresentavam linfócitos que conseguiam enxergar quem é o corpo estranho, o secundário, por sua vez, agora consegue replicar, ter uma maior quantidade, uma maior produção de linfócitos que reconhecem determinado corpo estranho e ele vai começar a ser produzido em maior escala. Inclusive, com algumas célulazinhas que a gente vai falar que são célulazinhas de memória. O que vem a ser isso? Olha, não adianta eu hoje reconhecer um determinado vírus e ano que vem não reconhecê-lo mais. Então, é importante que haja um conceito de memória. E quem são esses órgãos linfóides secundários? Temos os linfonodos, que eu apresentei a vocês, né? Aqui, ó, aqui para ficar mais fácil para vocês verem. São essas estruturazinhas verdezinhas aqui, que inclusive eu vou entrar em detalhes, tá? São os linfonodos. Temos o baço e o conjunto aqui que nós denominamos de malte. O que é malte? Malte, eu vou apresentar a vocês, é um tecido linfóide associado às mucosas. Por exemplo,
A adenoide, as amígdalas, tá? Elas são todas consideradas tecidos associados à mucosa, tá bom? Então, isso daqui pra gente é importante por quê? Porque vocês, ao ler, né? Porque não tem jeito, como eu falei com vocês, é fundamental que depois vocês possam estudar. Pega nosso livro institucional, pega meu material, leiam, né? Isso é fundamental, porque senão a gente não consegue guardar. Então, o que vocês vão ver? Sempre nos textos, né? Nos livros de imunologia, quem são os órgãos linfóides? Ele fala órgãos linfóides primários, que são medula óssea e timo. Órgãos linfóides secundários, linfonodos, baço e malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa, tá? E eu vou apresentar agora para vocês características desses órgãos linfóides, tá bom? Olhem só. Como eu falei com vocês, todo o processo de defesa do nosso organismo, ou seja, todo esse sistema imunológico, ele é montado com participação de células de defesa, né? E não só de células de defesa, mas também de várias substâncias que serão produzidos pelo nosso organismo, inclusive anticorpos, né? Que eu sei que é uma palavrinha que eu ainda não apresentei, mas tenho absoluta certeza que todo mundo já ouviu falar, e que são distribuídos ao longo da nossa estrutura corporal. Por quê? Aqui nós temos tecidos que apresentam essas células, temos esses tecidos que estão presentes aí no tecido conjuntivo, lembram? Aquele tecido que sempre aparece, né? Eu sempre falo com ele, gente, tecido conjuntivo, ele sempre aparece porque ele é altamente vascularizado, né? Tem o tecido epitelial de revestimento, temos o próprio tecido sanguíneo e temos o tecido linfático, né? Então, esse conjunto todo, ele acaba colaborando, possuindo células de defesa e fazendo com que nós possamos, de fato, ter essa associação montada. Eu coloco aqui para vocês, região de garganta nunca é uma região muito bonita de ser observada, né? Olhem só. O que são essas, na hora que eu falei, tecido linfóide associado à mucosa, o famoso malte. E eu até coloco aqui para vocês, olha, na imunologia nós observamos muitas siglas, né? E essa siglazinha malte, ela tende a aparecer com uma relativa frequência. Reparem que ela na hora que a gente fala tecido linfóide associado à mucosa, é uma tradução literal dela escrita em inglês. Então, por isso que é de trás para frente, né? Tecido linfóide associado à mucosa. E o que corresponde? Quais são esses tecidos? Primeiramente, eu quero só lembrá-los. O que é mucosa? Mucosa é um tecido epitelial que reveste regiões úmidas. Então, por exemplo, a garganta é uma região de mucosa, é a mucosa oral, né? E aí eu apresento alguns acúmulos de células linfóides, como nós temos aqui nas estruturas das amígdalas, tá? Temos também, por exemplo, nas adenoides, que não estão aqui observadas pra gente, mas elas também são, e que são locais onde funcionam como mecanismo de defesa. Ah, Lucene, aí sim, afinal de contas, olhem só a quantidade de corpos estranhos, de micro-organismos que não possam entrar no nosso corpo a partir da cavidade oral, né? Às vezes eu tô ali imagina, um cachorro quente, né? E aí eu jogo aquela maionese, aquele milho, né? Aqueles condimentos todos. Eu tô com uma fome danada, mas eu acabo muitas das vezes, através ali daquele alimento, dando a possibilidade de que micro-organismos evadam minha estrutura corporal, né? A intenção é boníssima, mas tem hora que a gente sabe que a gente permite a entrada, e aqui por isso que nós temos esses acúmulos, que são esses tecidos linfóides associados à mucosa.
Tem uma outra imagem, aqui eu cito, mas inclusive a gente vai ver isso em detalhe. Tonsila faríngea e palatina, eu vou mostrar já já para vocês a placa de Paia e o apêndice secal. Apêndice secal é aquele apêndice vermiforme que nós estudamos quando a gente estuda o sistema digestório, tá? Lembram vocês que aquela estrutura de apêndice, eu sempre falo com o meu aluno o seguinte, olha, tem gente que acha que ele só existe para eventualmente inflamar e a gente operar às pressas, mas não, é identificado nele bactérias que possam ser positivas ao meu organismo, inclusive colaborando na proteção, tá bom? Olha só, para vocês conseguirem ter a visão, né? A recordar do ponto de vista até mesmo anatômico. Onde que tem esse malte? A adenoide, né, é justamente essa tonsila faríngea do qual está aqui observada. Ela tem uma associação não só de região, é uma mucosa, né, é uma região também úmida, por quê? Olhem a conotação dela com o sistema respiratório, que é outra via também. Tanto é que nós estamos agora nessa época e nós sabemos que nós podemos eventualmente aspirar, né? Ter ali a aspiração de micro-organismos que evadem o nosso corpo, através dessa região, que é a região respiratória, trato respiratório, tá bom? Então, olha, aqui eu tenho esse local, que é acúmulo de células de defesa, e que vão ajudar o meu corpo, né? A primeira linha ali de defesa inicial. As amígdalas ou tonsilas palatinas são aquelas estruturas que, inclusive, às vezes ficam bastante congestas, né? Igual tá aqui nessa imagem, quando a gente tem um foco inflamatório, tem placas, né? Então, é um local onde é muito, muito comum de se observar. E ela aumenta e ela fica demasiada e dolorosa, até mesmo atrapalhando a nossa deglutição. Tenho certeza aqui que se a gente fizer um levantamento, vários de vocês já passaram por uma situação como essa, né? De inflamação na garganta, de sensação dolorosa, dificuldade para deglutir, e é uma coisa muito incômoda, né? E isso aconteceu porque você, diante às vezes de um processo bacteriano, que normalmente é o mais comum, promove processos infecciosos inflamatórios na garganta, e aí essa regiãozinha ela aumenta o volume, né? Fica pronunciado, até compromete mais o quadro, tá bom? Nós também temos as amígdalas linguais, que pra gente, assim, mesmo que eu faça a abertura da cavidade oral, eu não consigo percebê-la, mas é porque ela está mais a nível posterior da língua, tá bom? Então, olhem só, como que nós temos acúmulos de células, né, que venham nos defender numa área bastante estratégica, tá? Mesmo nessa tentativa de... aí você fala assim, Luciene, mas nos defende? Se acaba eu gripando, se aquela salmonela que entrou no meu cachorro quente com a maionese me deu problemas intestinais. Por quê? Mas pode ter certeza, esses locais, eles já avisam, já ajudam a dar início ao mecanismo de defesa. Não significa que a presença deles me tira a possibilidade de adoecer, mas eles ajudam a iniciar um processo de defesa mais rápido. Então, quanto mais cedo eu tiver o reconhecimento e quanto mais cedo o meu corpo começar a tentar me defender, obviamente, mais eficiente vai ser e menos tempo eu vou ficar ali convalescendo, passando mal, tá? Quem dera, né? Que tudo fosse tão simples assim, ó. Chegou, reconheceu, matou, destruiu e a gente nunca tem nada, né? Não é assim. Existem as placas de Paia. E para as placas de Paia, eu vou até usar aqui, ó, uma caneta, porque eu vou mostrar para vocês onde que tem a placa de Paia aqui. Primeiro eu vou circular. Olha, vou colocar aqui. Aqui também o autor fez um. Deixa eu ver o próximo. Aqui. Tá.
Por quê? Agora eu vou tirar, porque aí eu vou apontar, porque senão eu vou marcar tudo. O que são as placas de Paia? Placas de Paia são esses nódulos, ou seja, aglomerados de células de linfócitos que são localizados na região de mucosa e submucosa do meu trato intestinal. Só para vocês entenderem o que o autor está mostrando aqui para gente. Olha, lá no seu intestino delgado, que por quê? Olhem só, vamos aqui no raciocínio. Eu fiz a ingesta, eu me alimentei, passou pela cavidade oral, eu degluti, veio no meu esôfago, tá? Imagina aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Passou agora pelo meu, aqui, pelo meu esôfago, chega aqui, ó, esôfago chega aqui, vai para o meu estômago, agora o alimento vai para o meu intestino delgado. Aqui, se a gente fizer um corte histológico, eu tenho um ambiente como esse que nós estamos aqui associados. Ou seja, é uma mucosa, do qual o pãozinho que eu fiz em ingesta está aqui, em íntimo contato com esse tecido epitelial, mas que em camadas mais internas eu apresento esses acúmulos de linfócitos, que me ajudam também a me proteger. Uma vez identificada algum corpo estranho, nesse sentido de agressor, de micro-organismo, eu tenho um maior recrutamento de células de defesa, eu tenho proximidade. É como se fosse, vamos fazer uma comparação muito grosseira, é como se em cada bairro nós tivéssemos literalmente ali um posto policial. Por quê? Na hora de uma confusão, aqueles policiais estão próximos. Tá? Então, assim, de uma maneira muito figurada. Mas é isso que acontece no sistema imune. Por isso que eu venho apresentando a vocês. Existem diferentes áreas que têm ali células de defesa. Por quê? No dia a dia, na hora que porventura for detectada alguma necessidade, algum prejuízo à minha saúde, eu tenho na proximidade células com a função de defesa que vão poder, consequentemente, agir de uma maneira mais efetiva junto àquele invasor, junto àquele corpo estranho, tá bom? Então, é só para a gente perceber, e mesmo porque aparece muito, né? Na hora que a gente faz a leitura dentro do sistema imunológico, dessas terminações. Então, para a gente poder entender, saber o que o autor está falando, por que existe, tá? Bem, quanto às células do sistema imunológico, eu já até apresentei para vocês. Hoje eu vou principalmente chamar a atenção quanto à presença daqueles grânulos que quando nós estudamos, que tinham células granulócitas, né? Qual que é a diferença? Por que aqueles grânulos fazem? O que na verdade eles são efetivos numa resposta imunológica, tá bom? E aí nós vamos ver que as células de defesa, elas vão colaborar para uma resposta, diferentes tipos de respostas que nós temos no nosso corpo, tá? E eu vou, inclusive, iniciar, embora lá na frente, hoje, no final da nossa manhã, eu vá dar esse conceito, mas deixa eu perguntar, deixa eu ver se o meu povo acordou. Na hora que eu falo sistema imune inato, o que vocês acham que significa? Deixa eu ver aqui, quem que já acordou? A turminha tá aqui, tô aqui vendo pelos nomes, que coisa boa. Mas me digam, o que significa para vocês resposta imune inata? A primeira defesa? A primeira defesa, gostei. Quem que falou? Eu não consegui identificar aqui. Melina. Melina. Tá joia, Melina? Bom dia. Bom dia. Isso, Inato Melina. é tipo A nativo. primeira Pedro, pode falar, Pedro. Inato é tipo nativo, tipo, já vem com a pessoa. Isso. Eu já tenho, né? Ou seja, eu também, vocês vão ver, isso tem a ver sim, Pedro. Eu já tenho uma defesa, né? E agora, só para a gente completar, o que é uma resposta adaptativa?
Vocês me falaram da inata, que eu já tenho. Pega o presente e adapta ele. Adapta ele. Mas seria o quê? Uma coisa mais o quê? Por exemplo, Oi, perdão? Seria tipo criação de anticorpos? Formação, João. Presença de anticorpos, isso. Mas, Patrícia, você falou, mas falou baixinho, eu não entendi. Como se é uma coisa que, tipo, a gente tem que adaptar a nós. Por exemplo, a vacina da gripe, eu tomo ela, e aí eu tenho que, tipo assim, passar por ela primeiro para mim adaptar ela ao meu sistema imunológico, tipo isso? Tem partes disso. Vou explicar, tá? Na verdade, é o seguinte, na hora que você fala da vacina, tá certinho. Vacina é um procedimento que eu faço para querer adquirir uma resposta adaptativa. Mas essa adaptação aqui é uma resposta específica. Vamos pegar o que você comentou, Patrícia. Eu vacinei para gripe, né? Mas eu me vacinei para um pool de vírus que porventura não é para o Covid-19. Ou seja, por que eu vacinei? Porque eu também posso vir a ter gripe por vários outros vírus que são sazonais, ou seja, aqueles que de ano em ano aparecem e podem nos fazer ter gripe. Então, eu vacinei de uma maneira específica para ter uma resposta adaptada para esses vírus. Ou seja, infelizmente, eu continuo a estar susceptível, caso eu adquira o Covid-19, essa vacina, ela não atua para amenizar a gripe do Covid-19. Por quê? Ela é uma resposta específica para um determinado micro-organismo. Então, essa resposta adaptativa, coisa que a gente vai explorar isso mais hoje no final da nossa manhã, é uma resposta específica, né? Frente àquilo que eu vacinei. Infelizmente, nem todos os micro-organismos apresentam vacinas. Nós não conseguimos produzir vacinas para todos os agentes patogênicos, né? Infelizmente, não. Mas para aqueles que existem, por exemplo, não adianta eu vacinar para uma determinada doença, achando que eu vacinando uma vez estão resolvidos todos os meus problemas. Não, por quê? Ele é específico para aquele agente que eu vacinei, tá bom? Então, de uma maneira geral, na hora que eu pedi para vocês, até para eu poder ouvir um pouquinho a voz de vocês, né? Vocês caminham por esse raciocínio, né? Inclusive, chama atenção, se vocês observarem, é até muito intuitivo na hora que a gente fala, né? Como acho que foi Pedro que comentou, é inato, é aquilo que eu já tenho, eu já nasci com ele, né? Então, uma resposta imune que ela é observada independente para quem chegue. Se é o vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um protozoário, o meu organismo não vai fazer distinção. Ele vai agir da mesma forma. Ele é uma resposta inata, que independe do que está chegando, tá? E adaptativa é uma coisa específica, pensada, estratégica, tá? E o qual todas essas células e todo esse mecanismo que nós estamos estudando vão fazer parte desse processo. E essas células, né, quando a gente fala dessas células do sistema imunológico, não sei se vocês se recordam, eu apresentei para vocês, falei sobre nucleófilos, eosinófilos, né? E falei para vocês que eles são células fagocitárias, fagocíticas. O que significa isso? Reparem aqui nesse desenho esquemático, o autor está nos mostrando o que é uma fagocitose. Ele está representando aqui uma célula, tá? E ele está colocando aqui para mim uma situação hipotética da presença de uma bactéria. O que seria uma célula fagocitar uma bactéria?
A estrutura celular, ela emite pseudópodos, que é isso daqui, ó, são projeções da membrana, né, que vai envolver aquele agente. Olhem, percebam que ele está envolvendo a bactéria, de tal forma que nessa imagem eu consigo perceber a presença da bactéria dentro da célula. Bem, isso significa a célula realizou a fagocitose. Fago vem de alimentação, né? Então, aquela partícula estranha, que porventura que o autor está denominando bactéria, poderia ser qualquer outra estrutura, agora está aqui dentro dessa célula e vai formar o que a gente denomina vácuo digestivo. O que é esse vácuo digestivo? Nós temos lisossomos que apresentam enzimas digestivas. Então, eles vão se lançar, ele vai lançar a enzima aqui dentro. Só para completar esse raciocínio, nessa outra imagem, olhem só. É a mesma coisa. Eu tenho um determinado patógeno, eu tenho uma célula fagocitária que emitiu pseudópodo, ou seja, envolveu essa partícula estranha. Essa partícula estranha, uma vez envolvida, entrou para dentro da célula. Aquele lisossomo contendo enzimas digestivas vão ser lançados a esse ambiente. Essas enzimas digestivas vão digerir, ou seja, vão destruir aquele agente estranho e os restos, né, vão ser eliminados para fora da célula. Esse processo, ele é um processo de defesa, do qual a célula reconheceu um corpo estranho, englobou, fagocitou e digeriu. É lógico e vale a observação. Esse é um processo de defesa, mas isso não significa que absolutamente todos os patógenos, uma vez fagocitados, vão ser destruídos. Infelizmente não. Existem exemplos, né, na literatura de patógenos que são fagocitados e que conseguem driblar aqui internamente e conseguem sobreviver, tá? Isso são casos específicos, mas que, infelizmente, isso é possível, tá bom? É logicamente que aqui hoje a gente está verificando as possibilidades de defesa do meu corpo. Então, isso é importante a gente entender. Mas sempre há mecanismos, né, de escape e como se fossem pequenas falhas. Isso é possível, principalmente porque os patógenos também vão se adaptando, vão querendo evadir e se permanecer dentro do corpo, do organismo dos indivíduos, tá? Bem, existem também, como nós vimos... Diga, Beatriz. Bom dia. Bom dia, tá joia, Bia? Diga. Essa célula que fagocita o patógeno, ela precisa necessariamente ser uma célula do sangue ou pode ser qualquer outra célula? Essas células, as células fagocitárias, elas são clássicas, né? São os macrófagos, são os neutrófilos, os próprios eosinófilos. Então, elas são células do sangue. Agora, isso não significa, Bia, que essas células não possam ser observadas, por exemplo, no tecido conjuntivo, no tecido epitelial, tá? Por quê? Essas células, elas conseguem sair do ambiente do vaso sanguíneo e ir em direção ao local que tem um agente, né? Imagina, se eu me machucar aqui agora, eu tô andando de bicicleta, caí, esfolei minha perna, imagina, fora. Nesses ambientes onde dá para a gente imaginar que houve agressão, essas células fagocitárias irão para esse ambiente tecidual, tá bom? Uhum. Tá? Tá Mais bom. alguém pode perguntar? Acho que tem alguém querendo perguntar também. Não? Então tá. Então, o fato é que essas células, a gente fala... Diga, Bia. Não, eu só ia perguntar se Ah. você falou que eles são fagócitos, né? Os neutrófilos e os Isso. macrófagos. Se tem diferença dos dois nesse processo. O processo em si, o processo de fagocitose, ele é isso que a gente está apresentando aqui, tá? Agora, o que é clássico, né? Eles são células
que estarão localizados, por exemplo, logo nesse exemplo que eu dei, se eu machuquei, quem tende a chegar primeiro, por exemplo, são os neutrófilos. Então, acaba que eles exercem mesma função, mas eles acabam que nessa linha, né, nessa montagem de resposta, você às vezes encontra uma quantidade maior, por exemplo, de neutrófilos nessa linha de frente. Os macrófagos, eles estão mais presentes em outras estruturas internas, que também têm a capacidade de fagocitar, tá bom? Mas do processo em si, o processo é o mesmo. Bem, aqui, né? Até para vocês, como eu falei com vocês, valorizar aqueles grânulos que estavam presentes dentro das nossas células granulócitas, né? O que na verdade, por que existem esses grânulos? Esses grânulos, eles são ambientes onde que internamente as células apresentam mediadores químicos. Ou seja, são substâncias químicas que podem ser lançadas ao meio no sentido de tentar nos defender também. Então, isso que nós vamos ver, olhem só, na hora que a gente fala desses grânulos, eles têm a capacidade de serem lançados e agir em algumas situações específicas, como, por exemplo, quem é alérgico, né? Quando a pessoa é alérgica, tem uma liberação muito grande, por exemplo, de histamina, vários constituintes químicos que são liberados pelo seu organismo. E aí desencadeia um processo de reação, né, no seu corpo. Existem também esses mediadores químicos, eles são muito presentes e liberam, tentando agir sobre parede de parasitos. Essa daqui é uma foto, só para vocês entenderem, é uma foto de um verme, de um euminto, que é a Taenia solium, tá? É a famosa solitária. Eu coloquei ela aqui para indicar vocês. Quando o indivíduo apresenta uma doença parasitária, principalmente eumíntica, ou seja, causada por vermes, ele tende a ter um aumento da quantidade de eosinófilos no sangue. Por quê? Os eosinófilos são células de defesa que liberam os seus grânulos de secreção, inclusive com a capacidade de agir e de destruir a parede dos parasitos, tá? Então, é um mecanismo, é uma tentativa protetora que nós temos frente à presença de parasitos. Então, é interessante, por exemplo, eu faço um hemograma, eu vou ali ter a contagem das minhas hemácias, a contagem dos leucócitos, né? Se eu tenho uma quantidade muito grande de eosinófilo, é indicativo, é possível obviamente, se eu continuar com esse exame de diagnóstico, eu posso, às vezes, detectar a presença de um parasito no meu corpo, tá bom? Uma outra coisa também interessante que eu acho que vale a pena ressaltar a vocês, até com um foco a quem às vezes é muito alérgico. Por exemplo, existe uma alergia que é o que a gente chama de esofagite eosinofílica. Como que a pessoa, o que isso é? Às vezes a pessoa tem alergia a determinados alimentos. Às vezes ela nem sabe. Só que ela possa apresentar, às vezes, um certo desconforto na deglutição, né? Vai alimentar, sente um incômodo, às vezes até uma certa ânsia de vômito, e isso se torna muito persistente. Então, é tendencioso que aquela pessoa procure uma ajuda médica, né? E aí é comum o médico solicitar uma endoscopia. E aí, na endoscopia, observa-se que no esôfago, que é essa estrutura condutora que liga a nossa boca até o estômago, às vezes eles conseguem perceber que ela está toda manchadinha, toda, na verdade, agredida. Aí eles fazem uma biópsia e percebem que naquele local tem uma quantidade muito grande de eosinófilos, que foi promovida porque, às vezes, aquela pessoa é alérgica a determinados alimentos, tá bom?
É até difícil saber o que necessariamente causa alergia à pessoa, em termos de alimentação, uma vez que normalmente nossa alimentação é variada. Mas existem uns que têm maior potencial de promover alergia. Por exemplo, frutos do mar, proteína animal, tá? O próprio chocolate. O fato é que aí a pessoa às vezes começa a perceber: ah, eu tenho às vezes esse desconforto, mas na hora que eu como frutos do mar, ou quando eu como muita carne, então isso é possível, e eu estou até citando para vocês, porque é uma característica, uma possibilidade de identificação e é uma resposta imunológica do indivíduo, né? Com o aumento de eosinófilos, tá? Mas isso só tem um diagnóstico, gente, realizando esse tipo, né, de exames como a endoscopia e a biópsia local, tá bom? Oi, deixa eu ver aqui quem está falando. Oi, Stephanie. Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Tá me ouvindo? Ah, tô. Pode falar. Fala com calma que tá baixinho. Ok. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia ou intolerância à lactose. A pessoa não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância. Se ela começar a passar no seu dia a dia a adquirir alimentos que não tenham, que são zero lactose, se ela ficar nessa rotina por muito tempo, depois de algum tempo ela pode desenvolver uma rejeição, por exemplo, se ela voltar a adquirir alimento com lactose ou não? Ok. Olha só, Stephanie, a questão é o seguinte: a intolerância à lactose, só para a gente contextualizar e todo mundo entender, né? O que é intolerância à lactose? É aquele indivíduo que tem intolerância à lactase. Lactase, ela é um açúcar do leite, né? Um carboidrato presente no nosso leite. Então, tem pessoas que são sensíveis. Por que elas são sensíveis? Porque o intestino dela não tem uma enzima que digere esse carboidrato. Então, acaba que eu faço ingesta, eu não tenho enzima para digeri-lo e ele vai acumulando no meu organismo, no meu intestino. E aí, esse acúmulo desse carboidrato, ele começa a fermentar, né? E aí me dá um mal-estar, me dá gases, me dá cólica, me dá diarreia, enfim. Aí, como você falou, esse indivíduo que tem intolerância à lactose, ele começa a fazer ingesta de leites zero lactose, né? Afinal de contas, ele não vai ingerir aquilo que está causando desconforto para ele. E aí foi sua pergunta: e se eu não tiver essa intolerância e começar a tomar a fazer ingesta desses alimentos zero? Só para você ter uma ideia, Stephanie, eles acreditam que qualquer um de nós, qualquer um, possa apresentar intolerância à lactose em algum momento da vida. E isso, às vezes, é até mais susceptível na vida adulta, justamente porque às vezes a gente tem, na nossa dieta, nós temos uma tendência a ter a ingesta maior de leite, principalmente na fase infantil. Depois a gente tende a diminuir essa ingesta, né? Então, eles acreditam que com o passar do tempo, às vezes a minha ingesta está muito mais associada, porque quando eu como um pãozinho, eu tenho ali lactose. Então, a minha ingesta ela é mais essas vias indiretas do que necessariamente ali maiores quantidades de leite puro, salvo algumas exceções, né? Às vezes tem adulto que ainda continua com esse hábito alimentar, mas é mais raro. Então, voltando e complementando, Stephanie, não é interessante se você for um indivíduo que não tem a necessidade, ou seja, que você não tenha nenhuma intolerância, não é indicado que você passe a ter essa restrição, tá? Porque possa ser sim, foi a sua pergunta. Mais lá na frente, na hora que eu voltar e aí começar a ter ingesta regular, eu posso apresentar algum prejuízo? Pode sim. Então, isso não significa
que, por exemplo, eu não tenho nenhuma intolerância. Hoje eu tomei um leite porque de repente o meu irmão ou o meu filho, eu compro para ele, aí eu vou aproveitar. Ó, não significa que se eu tomei um copo ou se eu fiz a ingesta de algo que não tivesse, que aquilo dali em si já vai me trazer problema, não tem problema nenhum. Agora, não é interessante você causar essa restrição, realmente, passar, a partir de agora eu só vou adquirir esses alimentos. Não é interessante. Se eu não preciso, não é interessante. A nossa alimentação ela tem que ser rica, variada e que você mantenha o contato, porque possa ser assim, que a médio e longo prazo, isso lá na frente, na hora que você tiver a intenção de voltar a tomar com a presença da lactose, você venha a ter aí algum desconforto, alguma reação alérgica, tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada. E até mesmo porque, de uma maneira geral, se a gente observar, esses alimentos, quando eles começam a ter restrição, eles são muito mais caros. Então, se eu tiver, por exemplo, um irmão que precisa dessa alimentação mais restrita, é interessante, de repente, ficar só para ele, porque realmente não é fácil, né? Na hora que a gente ali no dia a dia, e eu não tenho vantagem nenhuma, já que eu não tiver necessidade, eu não tenho vantagem nenhuma do contexto de saúde, de ficar ali filando aquilo que foi comprado exclusivamente para ele, não, tá? Bem, então vamos voltar aqui, mas é isso mesmo. É importante a gente acompanhar e vocês participarem. Eu quero muito isso. Bem, e aqui, chamando a atenção das células, né? Com esse constituinte químico aqui, inclusive com grande quantidade de histamina. E só lembrando a vocês que histamina, prostaglandinas são mediadores químicos presentes nas células e que vão, inclusive, colaborar naquele processo ali, na hora que eles chegam, né, de contra um processo infeccioso ou inflamatório, eles vão despejar todos esses constituintes químicos ali na tentativa de destruir algum possível agente invasor, tá? Da mesma forma também que nós vimos os basófilos. Lembram que os basófilos eles tinham maior quantidade de grânulos, né? O que mais me chamava a atenção era a quantidade de grânulos, muito mais até mesmo do que a própria configuração do núcleo. São ali grande quantidade de mediadores químicos com potencial de agir sobre o agente infeccioso. Os eosinófilos, a mesma coisa, mas o que nós temos de diferencial dos eosinófilos é aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Os grânulos contidos nessas células apresentam mediadores que têm a capacidade de agredir, inclusive, a parede de parasitos, tá? Então, é por isso que eles têm esse apanhado dentro da parasitologia muito grande. Então, vale a pena a gente observar, às vezes, um aumento desse tipo celular e suspeitar, né? Ter a suspeita de que aquele paciente alberga algum parasito, tá bom? Existem também células que nós denominamos células apresentadoras. Células apresentadoras de corpos estranhos, células apresentadoras de antígenos. Bem, aí eu coloco, até eu gosto dessa imagenzinha aqui, que ela é bem até humorada, né? No sentido de representar. Eu tenho células que venham apresentar ao meu organismo, mais especificamente aos linfócitos, que chegou a algum corpo estranho. Mas quem são essas células apresentadoras? Olhem só. Aqui, inclusive, nessa outra representação, até mesmo porque eu gosto de colocar, porque na hora que vocês pegam um livro de imunologia, imunologia é muito apresentada através de desenhos, né? Para vocês conseguirem identificar isso. O que eu tenho? Eu tenho aqui uma célula, que é essa célula apresentadora, ela já tem a presença do antígeno, então o que ela vai fazer? Ela vai apresentar, ela vai expor este antígeno na superfície externa dela. Ela vai apresentar esse antígeno para que células, né, linfócitos T, possam reconhecê-lo e, a partir daqui, montar
uma linha de defesa mais específica, tá? Então, quando eu falei, vou fazer também outra comparação bastante grosseira. É como se eu chegasse aqui para vocês, a gente no WhatsApp tem muito disso, com certeza vocês já receberam. Sabe aqueles videozinhos? Fala assim, olha, veja aqui, olha bem a cara desse indivíduo, olha aqui ele tentando entrar, por exemplo, no condomínio de prédios, né? Eles até guardam ali, filmam. Ó, guarde bem esses indivíduos. Eles, às vezes, são indivíduos o quê? Que estão tentando roubar, estão tentando entrar nos condomínios. Então, eles apresentam, a gente recebe esses videozinhos, né? A foto, olhe bem o rosto dessa mulher, ela está tentando roubar, enganar as pessoas e entrar dentro das casas para roubar. Ou seja, nos apresenta algo que possa ser perigoso, porque você, já imaginando que alguém possa tocar a sua campainha, tocar o seu interfone, com uma determinada fala, você já fica ali de sobreaviso. Você, no mínimo, vai ser mais cuidadosa para não abrir o portão, vai tentar verificar se realmente aquela pessoa é aquilo que ela está falando, né? Ou seja, você é apresentada a um perigo. A partir do momento que eu sou apresentada a um perigo, eu sou mais cuidadosa. Então, essas células apresentadoras, elas apresentam o perigo, apresentam o agente, o corpo estranho, né? E aí eu tenho células que vão conseguir identificar e aí replicar, conseguir ter um arsenal de células que venham reconhecer como corpo estranho, como perigo dentro do meu corpo. Então, se porventura algum dia, ou esse mesmo corpo estranho estiver em maior quantidade no meu corpo, o que essa célula vai conseguir? Identificá-la mais rapidamente, e tudo aquilo que é identificado mais rapidamente, eu tenho mais chances de vencê-lo, né? Quando você está numa situação de perigo, se você consegue identificar que aquela situação é perigosa, você já começa a ter medidas de cuidado mais prévio. Então, a sua chance de vencer aquele perigo é maior. Agora, se você está ali distraído, se você não está percebendo que está numa situação de perigo, você é mais vulnerável. Então, é por isso que essas células apresentadoras, elas apresentam para que nós possamos, às vezes, ter uma linha, montagem de defesa. Quem são essas células apresentadoras? São células dendríticas, inclusive essas células são muito observadas, principalmente nos tecidos, tá? Os macrófagos e também linfócitos B, tá bom? Então, eles conseguem identificar antígenos, ou seja, corpos estranhos, e apresentar esses corpos estranhos ao meu corpo. De todas elas, a gente fala que as células dendríticas são as mais importantes. Por quê? Elas, inclusive, estão ali presentes, como eu falei com vocês, no ambiente tecidual. Então, elas, muitas das vezes, são as primeiras células a realmente terem esse potencial de reconhecimento e de apresentar aquele corpo estranho às demais células do meu corpo, tá? Então, elas são muito importantes nisso. E os linfócitos B, eles são importantes também no sentido de que eles vão ser responsáveis por produzir anticorpos. E aqui, só para vocês terem uma ideia, na hora que eu perguntei a vocês e vocês me responderam o que vocês acreditam que seja resposta inata e resposta adaptativa, a resposta adaptativa está muito associada à produção de anticorpos, tá? Então, é muito importante, porque as células apresentam e eu tenho o potencial, eu tenho a capacidade de agora montar uma linha de defesa específica frente àquele agente que me foi apresentado, tá? É como se você imaginasse o seguinte, ó, você foi apresentado a uma situação de perigo,
né? Então, agora você vai falar assim, olha, além da minha portaria estar bem trancada, eu avisei o porteiro para não abrir, de qualquer forma que na porta do meu apartamento eu ainda não vou abrir sem realmente conseguir identificar adequadamente quem está do outro lado, ou seja, você começa a montar uma linha sucessiva de defesa e de uma maneira mais estratégica. Então, você acaba tendo mais chance, tá? Agora, quando a gente está despercebido, né? Você está ali livre, leve e solto, nem imaginando que possa acontecer uma coisa dessa. Aí você acaba no descuido, se submetendo, às vezes, a riscos que poderiam ser desnecessários, tá bom? A gente pode fazer essa associação porque ela realmente nos dá essa intenção, esse funcionamento orgânico. E nós também temos linfócitos T. Até bom, deixa eu fazer um paralelo aqui para vocês recordarem. Lembram que quando eu apresentei a vocês os leucócitos, que são células de defesa, né? Eu falei com vocês que nós temos os linfócitos T, de tio, e B, de bola. E até falei, ó, em termos de imagem, né? De representação, até mesmo, deixa eu ver se tem aqui, ó. Até mesmo do ponto de vista de esfregaço sanguíneo, eu não consigo ter uma distinção em linfócito B ou linfócito T. O que, na verdade, a gente sabe que existem dois, porque existem mecanismos citoquímicos de identificação. E é observado também características funcionais diferentes. As células T, na verdade, a T de timo, são células que agem no mecanismo de defesa celular. E os linfócitos B, eles são responsáveis por um tipo de resposta humoral. O que vem a ser isso? Mediado por anticorpos, tá? Então, são células das quais elas estão presentes no nosso organismo, tem uma função muito importante, muito específica nessa resposta imunológica, mas com essa ressalva. Linfócito T são células, são respostas celulares, e linfócitos B, produtores de anticorpos, tá bom? Existe ainda, e aí é o que eu comentei com vocês, gente, chamo muita atenção de vocês. Depois peguem o material, vão ali, anotem, façam ali no caderno as anotações para vocês guardarem, para vocês fixarem, né? O que é uma célula, o que ela faz, qual que é a característica, onde ela é encontrada, para vocês irem associando e guardando. E aqui, a medula óssea, como eu já apresentei a vocês anteriormente, é um local onde que nós observamos a produção desses linfócitos. Justamente esses linfócitos B e T que eu comentei com vocês. Mas não só deles, né? Assim como todas as demais células do sangue também. Mas por que a gente está falando da medula óssea nesse contexto de linfócitos? Porque aqui, ó, na medula óssea vermelha, eu tenho a produção dos linfócitos, mas eles vão sofrer um processo de maturação, ou seja, de desenvolvimento em outros órgãos, tá? Eu acabei comentando com vocês, ó, linfócito B, na verdade, é B de timo, né? Por quê? Porque os linfócitos T, eles são maturados, eles vão se desenvolver principalmente no timo, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção e essa associação. Aqui, só para vocês recordarem, essa imagem é um corte histológico, já até foi apresentado por nós no primeiro material, né? Quando eu apresentei a vocês células do sangue, chamando a atenção que cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui, ó, é o núcleo de uma célula do sangue, tá bom? Então, só para a gente ter essa associação e não deixar perder de vista aquilo que a gente estudou lá atrás. E é por isso que eu apresento a vocês agora o timo, que essa é uma estrutura glandular, tá? O timo é essa estruturazinha daqui, ó. Ela é observada na região anterior. Reparem, eu vou falar aqui só para todo mundo poder identificar. Eu tenho aqui a estrutura aqui a laringe, aqui a traqueia, tá? Faz parte do sistema respiratório.
Aqui o autor colocou pra gente uma glândula endócrina, que é a tireoide, tá bom? E aqui eu tenho o timo. Então, reparem vocês, o timo, ele está à frente da traqueia. Então, por isso que a gente fala que ele é anterior à traqueia. E ele, vocês até podem falar, Luciene, não é sempre que a gente tem uma imagem de dorso que a gente tem a presença, que o autor coloca a presença do timo. Concordo com vocês, nem sempre ele aparece, né? Mas por quê? O timo é uma estrutura glandular que ela involui. Ele vai aumentando de tamanho e ele alcança o seu tamanho máximo na puberdade, ou seja, na adolescência. Então, vocês ali na adolescência, vocês tiveram um auge dessa estrutura. Agora que vocês estão, né, são indivíduos jovens, adultos, vocês estão com essa estrutura involuindo, ou seja, ele está diminuindo de tamanho. Inclusive, vai haver deposição de uma maior quantidade de tecido conjuntivo nessa estrutura glandular. Aí você fala, mas por que disso? Porque ele teve o auge da sua formação de linfócitos T, agora essas células são inclusive observadas em outros órgãos também, tá bom? Então não tem nenhum prejuízo orgânico não. O que é importante, a gente também primeiro, identificar, saber da presença dele, e ele é observado, o que vocês vão ver? Para quem está estudando o cardiorrespiratório, né? Sabe que essa áreazinha daqui, ó, é uma área que nós denominamos de mediastino, né? Que é a área, inclusive, onde está localizado o coração, que ele vem ladeado pelos pulmões, né? Então, da mesma forma que o coração, o timo também está localizado numa região que nós denominamos de mediastino, tá bom? Ele é constituído, nosso timo, ele é constituído por duas partes. Reparem, são o que a gente denomina de dois lobos, tá bom? E existe um tecido conjuntivo externo revestindo essa estrutura, revestindo essa glândula, tá bom? Então, como eu falei com vocês, repare que aqui ela está maior quando comparado, por exemplo, ao que o autor representou aqui. Porque aqui ele está me representando um indivíduo adulto, tá? Então, ele regrediu em tamanho. E ele é maior no indivíduo mais jovem, como eu falei com vocês, tá? E aqui, ó, só para a gente entender, porque ele fez um corte, né? Aqui internamente eu tenho uma grande quantidade de linfócitos T, que estão em processo de desenvolvimento e maturação, né? Que a partir do momento que eles estão aptos, eles acabam saindo através da corrente sanguínea. Bem, sistema linfático. Esse sistema, ele é conhecido por nós. Inclusive, quando a gente estuda ali no sistema circulatório, a gente sabe que o sistema circulatório, ele é compreendido pelo sistema sanguíneo e pelo sistema linfático. Linfático, como própria terminologia sugestiva, né? Circula a linfa aqui dentro desse ambiente de vasos, tá? O que é importante? Sistema linfático é um sistema de fundo cego, ou seja, os seus vasos não necessariamente são ramificados, assim como a gente vê no sistema sanguíneo, né? E eles apresentam, reparem vocês, essas estruturas mais circulares, verdinhas, que o autor está representando aqui para gente, é a presença de linfonodos. Então, o sistema linfático, eu tenho essa grande quantidade, deixa eu pôr aqui, ó. Essa grande quantidade de vasos, olha, que vão circulando a minha estrutura corporal. Tem ali a presença dos linfonodos, que são esses pontinhos que eu mencionei para vocês. Inclusive, o autor chegou, ó, deu um zoom, tá aqui para mim com a imagem em maior tamanho, que eu vou explicar para vocês. O que é importante? Reparem vocês que eu tenho aqui, né, a oportunidade de, como eu falei, da circulação da linfa, que é um material aquoso que tem, inclusive, a possibilidade de estar circulando dentro dessa linfa também micro-organismos, ou seja,
Qualquer agente que, porventura, conseguiu invadir a minha estrutura corporal, possa também circular dentro dos vasos linfáticos. E isso é importante porque o que nesse conjunto aqui para a gente é importante? Primeiro, tem aqui a representação, seria um desenho esquemático de um linfonodo, tá? Logicamente está em grande tamanho, porque senão a gente não consegue entender. E o que acontece? A linfa, ela chega, ela passa pelo vaso linfático e ela vai circundar essa estrutura de linfonodo. E aqui, ó, nessas regiõezinhas, eu tenho presença de linfócitos. Então, se porventura, ao passar aqui essa linfa com algum agente agressor, porque ele vai circundar toda essa região e depois vai sair via vaso linfático eferente. Então, quando ele passa aqui com algum agente agressor, eu tenho a oportunidade de que aqui nesse ambiente, onde eu tenho presença de linfócitos, eles possam reconhecer que existe algum agente agressor. E diante desse reconhecimento, o que vai acontecer? Esse linfonodo, ele vai aumentar de tamanho. Por quê? É como se eu tivesse uma fábrica que agora vai aumentar a sua produção de células de defesa. Então, com isso, é quando a gente tem... Deixa eu colocar aqui. Eu vou voltar, tá? Estou só acompanhando o raciocínio. É quando a gente observa que o linfonodo mudou a sua estrutura de tamanho, edemasiou, ou seja, inchou, aumentou o seu volume, e aí, às vezes, isso se torna perceptível. Com certeza, vocês já tiveram com vocês, ou num parente próximo, a observação do que a gente denomina de íngua, né? A íngua nada mais é do que esses linfonodos aumentados de tamanho, aumentados o volume em função de um processo inflamatório, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção. Ah, professora, mas depois regride. Regride. Na hora que eu trato aquela inflamação, na hora que eu cuido, na hora que ela para, esses linfonodos voltam ao tamanho original. Por isso que é muito importante, por exemplo, numa anamnese, na hora que a gente chega diante do médico, né, com queixas clínicas, a gente tem ali a observação, eles apalpam a região do pescoço, né? Existem outras áreas, como eu vou falar com vocês, porque são áreas onde a gente tem maior quantidade de linfonodos. Mas a região do pescoço é a região mais propensa a eles avaliarem, porque é mais fácil, menos invasiva, né? Enfim, deixa eu só voltar aqui, ó, porque eu caminhei para a linha de raciocínio. Da mesma forma, percebam vocês, eu tenho aqui no desenho a estrutura do linfonodo, chamando a atenção, né, porque a circulação linfática, ela obedece uma única circulação, então ela chega, passa por toda a região e depois ela vai seguir adiante, tá? E aqui, ó, altamente vascularizado e com presença dos centros germinativos com as células, com os linfócitos sendo produzidos. Aqui, ó, chama a atenção de vocês que existem áreas em que nós observamos uma maior quantidade de linfonodos, que é a região do pescoço, é a região axilar, também temos na região torácica e abdominal. Inclusive nessa regiãozinha aqui, que é a região inguinal, tá bom? Bem, por que é isso importante? É por isso, como eu falei com vocês, que na anamnese, normalmente o médico, ele, além de observar a nossa mucosa ocular, também vem e apalpa a região do pescoço, que é para ver se ele consegue perceber se você tem algum nódulo, tá bom? Há também a possibilidade de apresentarmos nódulo na região da axila. Inclusive, quando a gente, às vezes, né, há tempos atrás, eles pediam para a gente fazer o autoexame na prevenção do câncer de mama. Não sei se vocês se recordam disso. Por quê? O linfonodo axilar, ele está muito próximo a essa região da mama. Então, quando às vezes eu possa vir a ter qualquer processo infeccioso ou inflamatório nessa área, eu tenho a tendência a ter uma resposta e até mesmo a possibilidade de observar nódulos na região axilar, tá bom?
nós vamos ver quando as pessoas apresentam câncer de mama e é necessária a realização da mastectomia, ou seja, retirada total da mama, eles também retiram os linfonodos axilares, justamente porque eles estão muito próximos, é uma região muito próxima, e aí você fala, mas por quê, né? Porque às vezes tem alguma célulazinha tumoral, né, porque é a célula que se diferenciou e que porventura é observado nesses linfonodos próximos. Então, como medida preventiva, para não deixar nenhuma célulazinha alterada no corpo daquela mulher, eles retiram também os linfonodos adjacentes, tá bom? Ou seja, os linfonodos mais próximos, que é essa da região axilar. Tem gente também que às vezes apresenta íngua, né, na região inguinal. Diga, quem é que está perguntando? Pode falar. Quando a gente retira... É o Lucas, né? Oi, Lucas. Quando a gente retira nessas glândulas linfáticas, a gente não perde um pouco do sistema imune? A gente não perde um pouco da resistência? Lucas, concordo com você. O indivíduo saudável, tudo aqui, nada é enfeite, né? Tudo tem função e tudo funcionando de uma maneira adequada é a melhor maneira para que eu realmente tenha um sistema imunológico eficiente. Mas acontece o seguinte, numa situação como essa, é preferível, mesmo que você fale assim, mas aí agora essa área fica mais desprotegida. Mas nessa situação específica, tumoral maligna, é preferível você realmente perder um pouco do que você correr o risco de deixar a célula tumoral. Por quê? Quando eu corro risco, eu posso depois ter o que a gente denomina de metástase, que é algo que a gente vai ver mais no final da nossa disciplina, tá? Mas, e essa perda, por mais que você fale, mas eu não perco em eficiência, o ideal é que eu tenha tudo operante, saudável e agindo funcionalmente. Mas, diante de algumas necessidades, o meu organismo tem outras vias de proteção. Então, isso aqui em si não me deixa necessariamente tão susceptível a maiores problemas, não. O meu organismo consegue contornar e isso não vai ser o evento que vai me causar maior susceptibilidade, não, tá? Lógico, nada é por acaso, então tudo é muito importante, mas há algumas medidas, inclusive eu vou apresentar para vocês, porque nós temos esse órgão aqui, que é o baço, que ele também é muito importante nesse processo que nós estamos falando do sistema imunológico. E tem pessoas que têm a necessidade de retirada do baço, e ele é um órgão único, né? Eu perco em eficiência? Perco. Mas tem hora que é preferível retirá-lo porque ele teve uma situação tumoral ou porque ele se rompeu num acidente, aí eu tenho uma hemorragia muito intensa. Então, existem algumas questões no meu organismo que, embora seja o ideal eu ter o organismo completo e saudável, mas há algumas situações em que eu preciso de retirá-lo e que, embora às vezes eu possa ver até algum tipo de prejuízo, o meu corpo às vezes ele consegue meio que contornar e eu acabo conseguindo sobreviver, tá bom? Resumindo, mesmo que um ou outro detalhezinho agora eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado, de atenção, mas eu consigo sobreviver, isso que é importante, tá? Então isso a gente acaba, o nosso organismo conseguindo se reorganizar e tentar suprir às vezes algumas falhas, algumas faltas com a retirada dessas estruturas. Aqui é porque eu coloco para vocês, olha, que os linfonodos na região abdominal, eles podem ser observados no mesentério, né? Vou até marcar aqui para vocês perceberem. No mesentério. E aí eu venho apresentar, porque eu sei que nem todos necessariamente já passaram pela disciplina do sistema digestório, ou nem todos lembram, né? Então, o mesentério é justamente essa região, só para vocês entenderem, aqui são as alças intestinais, tá? E o mesentério é justamente aquele ligamento, aquela parte tecidual que literalmente sustenta as alças intestinais. Então, nesse ambiente, é um ambiente que nós observamos também estruturas de linfonodos, tá?
colocar, e às vezes o aluno não conseguir ter a noção do que seja, né? Por isso que eu gosto de colocar as imagens. E aqui, como eu tinha falado para vocês, para a gente acompanhar aquele raciocínio do que a gente estava falando, né? Chamando a atenção da presença dos linfonodos e a possibilidade deles ficarem com gestos a ponto de, numa anatomia palpatória, eu conseguir ter a observação que eles estão aumentados de tamanho, tá bom? Quem teve aí infecção na garganta, provavelmente já tem observado que é muito comum, quando a gente tem esse processo, a gente perceber que tem um nódulozinho aqui na região da garganta. Depois que eu trato, depois que está tudo bem, ele volta a sumir, né? Mas é justamente esse processo do qual nós falamos anteriormente. Então, tem aqui toda uma proliferação de linfócitos, e principalmente linfócitos B, tá? Em grande quantidade aqui nessa região. Isso aqui é um corte histológico, do qual vocês podem observar esses ambientezinhos aqui circulares, é onde a gente denomina centros germinativos, que são os locais onde esses linfócitos estão em franca produção, em franca maior produção, tá? O que está aqui em rosáceo é tecido conjuntivo, inclusive só para recordar, tecido conjuntivo ele está sempre presente, porque inclusive ele é vascularizado, então ele permite a chegada de vasos sanguíneos para dentro do órgão, então é por isso que ele sempre aparece, tá? E aqui, ó, nesses ambientes, todos esses pontinhos, né, na verdade são núcleos de células que estão em franca produção aqui. Bem, diga. Eu conheço muitas pessoas que têm uma grande quantidade de íngua em tempos variados e elas usam desodorante em spray. Essa íngua, ela tem a ver com a questão da sudorese e tal, que por causa do desodorante em spray fica mais contida, ou exatamente por essa questão de uma inflamação? Questão seguinte, Bia, logicamente a gente não posso falar assim grosseiramente, isso sempre eventualmente, se é muito comum nas pessoas, é interessante procurar uma atenção médica, mas pegando o que você observou, lógico, eu posso às vezes ser alérgica e não me adaptar bem a determinados produtos que eu passo, e em função disso promover alguma reação ali no meu organismo. Então, possa ter alguma associação disso? Sim. Inclusive, às vezes até interessante a pessoa, olha, eu estou usando determinado produto, apareceu e porventura coincidiu, né? O início do uso com, às vezes, uma íngua, uma reação dessa. Então, vale, às vezes, até observação. Eu deixo de usar e vamos ver se vai resolver, tá? Mas o que acontece, por isso que assim, eu não posso falar que seja obrigatoriamente uma situação ou outra, porque na maioria das vezes a gente usa desodorante, né, no nosso dia a dia, e na verdade é uma coisa contínua. Isso, não, por exemplo, não me tira a possibilidade de ter um processo inflamatório em qualquer outro local do meu corpo. E às vezes tem alguns processos que eu consigo identificar, por exemplo, uma garganta inflamada, né? Normalmente eu consigo perceber, eu tenho ali efeitos sobre isso, eu tenho dificuldade de deglutição, eu sinto incômodo até mesmo para deglutir a própria saliva, então eu tenho toda uma manifestação clínica que eu consigo perceber e fazer associação. Agora, nós possamos vir a ter pequenas situações internas que às vezes naquele momento eu não consigo perceber e fazer uma associação direta. Então, por isso que se eu tiver, isso for frequente, me chamar a atenção nesse sentido, possa ser interessante procurar, né, relatar e verificar. Será que o médico vai conseguir identificar ou vai me fazer, por exemplo, peça um hemograma, ver se está, do ponto de vista orgânico, está tudo bem. Enfim, vale a pena de observação. Na verdade, eu não posso falar que seja uma ou outra situação.
possam ser, inclusive, realmente uma reação alérgica minha frente ao uso de algum produto, mas tem que ser observado e analisado de uma maneira mais específica, tá? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem situações que podem acontecer sim conosco, né? Nós somos susceptíveis a, eventualmente, situações domésticas, caseiras, algum tipo de alergia, alguma reação mais intensa frente a um determinado produto, que a partir do momento que eu deixo de utilizá-lo, eu também não tenho mais aquela manifestação. Mas às vezes isso passa, às vezes, meio despercebido por nós. Isso que é importante. Qualquer alteração que a gente observar no nosso corpo, conseguir observar e fazer essa associação. Olha, será que é? Aí eu começo a, às vezes, deixar de usar aquele produto, enfim. Ou, se a dúvida persistir, procurar atenção médica, tá? Obrigada. Nada, Bia. Fica à vontade de perguntar. Mas alguém tem alguma pergunta a respeito até então do que a gente falou, gente? Podem ficar à vontade. Enfim, eu gosto muito que vocês participem, vocês sabem disso, tá bom? Podem ficar à vontade. Se não perguntarem nada, eu vou apresentar agora para vocês o baço, tá bom? Então, olhem só. Baço é também um órgão linfóide, né? É um órgão linfóide secundário, que eu falei com vocês anteriormente. Então, o que eu venho apresentá-lo a vocês? Ele é um órgão único, né? Tá até, inclusive, aqui, ó, em maior tamanho, porque é bom porque vocês conseguem identificar melhor em termos da anatomia. No conjunto, na estrutura corporal, olhem só. O autor está aqui colocando para gente, eu tenho a presença do fígado, olhem, essa é a vesícula biliar, e eu tenho aqui o estômago e intestino. E aqui no cantozinho, deixa eu pegar aqui bonitinho, chamar a atenção de vocês, né? Mas eu quero um amarelo bonito, amarelo ouro. Olha, chamando a atenção aqui, ó, essa estrutura pequenininha aqui, ó, tá? Vou até fazer assim, ó, para vocês verificarem que é esse mesmo que tá aqui em maior aumento, tá bom? Bem, olhem só. Esse baço, né, como eu falei com vocês, é um órgão único. E a gente fala, olha só, é uma linha imaginária. Se a gente observar aqui, ó, aqui é o local da presença do músculo diafragma, tá? Que não tá no desenho, mas só para vocês acompanharem. Existe aqui, ó, o músculo diafragma, que separa a região torácica, que tá aqui em cima, da região abdominal. Então, é por isso até que eu estou falando com vocês, porque o baço é um órgão abdominal. E a gente ainda possa fazer uma linha imaginária, aqui na região abdominal, ó, fazer um X. Pegar aqui, traçar uma linha. Eu vou fazer isso. Ô, gente, lógico. Deixar de ser imaginário e fazer isso, né? Olha, aqui, ó, separei a região torácica da região abdominal. Então, o tórax está lá em cima, aqui embaixo abdominal, e aqui a gente faz uma linha imaginária, que eu vou colocar só para vocês acompanharem, tá? Dividindo a região abdominal. Então, a gente divide a região abdominal em quadrante. Então, é por isso, por que eu falei isso para vocês? Porque vocês vão encontrar no livro-texto que o baço é um órgão único localizado no quadrante superior esquerdo. Por quê? Esse daqui é o lado direito desse indivíduo, esse é o lado esquerdo. Quadrante superior, por quê? Foi dividido nessa linha imaginária, então esse daqui é o quadrante superior esquerdo. Então, só para vocês identificarem isso. Bem, como eu falei com vocês, ele é um órgão único, mas ele é um órgão não necessariamente muito grande. Ele tem em média de 10 a 13 centímetros de comprimento e aproximadamente 150 a 200 gramas de peso, tá? E ele é observado ser altamente vascularizado. É por isso, inclusive, que tem o fluxo de sangue é muito intenso no baço, né? Bem, aqui o autor, né, ele pegou essa estrutura, esse órgão, colocou aqui grande pra gente, chamando a atenção para a gente observar até mesmo o contexto anatômico dele. Essa regiãozinha onde eu tenho a presença dos vasos sanguíneos, em vermelho os vasos arteriais, em azul os vasos venosos,
venosos, é uma região que nós denominamos de hilo. Eu até coloquei aqui, ó, que é para vocês identificarem essa areazinha, onde tem essa chegada de vasos, é o que eu denomino de hilo, tá? E se a gente observar internamente no baço, continua a perceber essa presença rica aqui de vascularização, né, dos vasos sanguíneos. Isso é importante para a gente, por quê? Porque isso responde, inclusive, o detalhe que eu comentei com vocês, que é, por exemplo, às vezes um trauma, onde tem alguma interrupção, algum dano ao baço, às vezes a pessoa é muito susceptível a ter hemorragia, uma hemorragia intensa, por isso, às vezes, que tem a necessidade de retirada do baço às pressas, tá? Bem, ele também está localizado, anatomicamente, a gente fala que ele está localizado posteriormente ao estômago, porque ele está atrás do estômago. Estômago é essa estruturazinha que está aqui, tá? Bem, ele tem funções importantes, como eu comentei com vocês. Ele tem uma função imunológica, ele participa desse ajuste do sistema imunológico, por quê? Como passa uma quantidade muito grande de sangue nesse órgão, ele consegue filtrar o sangue, tá? E detectar a presença de micro-organismos no nosso sangue. Ele também é local onde a gente tem a maturação dos linfócitos, né? Ou seja, os linfócitos, eles, como eu falei com vocês, eles saem da medula óssea e migram para diferentes órgãos, como foram os linfonodos, como o timo, como o baço, tá? Então, eles sofrem seu processo de maturação também no baço. E além dele ser um órgão responsável por destruir hemácias velhas. Se vocês se recordarem que a gente viu no início, no estudo das células do sangue, as hemácias, né? Elas têm um período de vida curto, que é média de 120 dias. Então, no final desse ciclo de vida delas, no final, na hora que elas já estão ali beirando os 120 dias, elas vão perdendo função. Então, elas são consideradas velhas, não funcionais e são destruídas pelo baço, tá? Então, ele tem essas 3 importantes funções que eu detecto aqui para vocês. Bem, aqui para vocês perceberem, é um corte histológico. Mais uma vez, esse ambiente que a gente denomina de polpa branca é um local onde eu tenho proliferação de linfócitos, tá? Auto, inclusive, ó, deu um zoom para a gente perceber, inclusive, cada pontozinho que vocês estão vendo aqui, ó, são núcleos de linfócitos que estão se desenvolvendo, tá bom? O que é importante? Existe um revólver externo de tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo, ele apresenta muitas fibras elásticas, permite com que o baço possa aumentar de tamanho em algumas situações. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem pessoas que têm hepatoesplenomegalia, inclusive uma sintomatologia de alguns quadros patológicos. O que vem a ser isso? O aumento do fígado e o aumento do baço, tá? Isso possa ser em função, às vezes, da detecção de algum agente patogênico, que ali eles acabam aumentando, né? Da mesma forma que a gente viu lá o linfonodo, que ele possa ficar congesto, aqui o baço também possa aumentar o seu volume e isso ser perceptível, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, tem essa situação possível, né, de ser identificada, principalmente em relação a algumas situações de trauma, algumas situações de doença, inclusive até situação tumoral. Tem pessoas que possam vir a ter uma situação tumoral e ter a necessidade da retirada do baço, ou o que às vezes também é mais comum, teve um acidente, por exemplo, um acidente automobilístico, ter a necessidade, por exemplo, de retirada do órgão, tá? Então, como eu falei com vocês, e até volto à pergunta do Lucas, na hora que ele falou sobre a retirada dos linfonodos, né? Aqui, a retirada do baço. Eu tenho prejuízo? Tenho. Inclusive, eu vou detectar isso para vocês. Mas tem hora que eu não tenho opção.
essa estrutura teve uma interrupção, está com extravasamento muito grande de sangue, um foco hemorrágico sério, que possa levar o indivíduo a óbito, é preferível retirá-lo e salvar a vida do indivíduo, tá? Se vocês, com a retirada, quais que são as consequências? Afinal de contas, ele é órgão único, né? Eu vou ter consequências? Vou. Na verdade, eu vou perder um pouco dessa vigilância imunológica, ou seja, eu vou perder um pouquinho ali daquele acompanhamento e cuidado do meu corpo com processos infecciosos, mas eu tenho outros ambientes que também poderão cumprir essa função. Eu vou ter aumento de hemácias no sangue, uma vez que ele acaba destruindo hemácias velhas. Então, eu vou ter tanto momentos que eu vou ter hemácias velhas, como também hemácias mais jovens que estão sendo produzidas. Então, eu vou ter essas alterações? Vou. Mas, inclusive, vocês vão ver que eu tenho outros órgãos também que vão poder ter a função de destruição de hemácias velhas. Agora, o que eles também conseguem perceber que esses indivíduos que fizeram a esplenectomia, ou seja, a retirada do baço por essas situações emergenciais, eles são mais susceptíveis, às vezes, até septicemia. O que é septicemia? Quando, às vezes, eu tenho uma instalação bacteriana, né? Um processo infeccioso bacteriano, e que ele possa se estender para o meu corpo como um todo. E septicemia, ele possa me levar a óbito, né? Então, a gente tem que ter cuidado. O indivíduo fica mais susceptível, mas isso não significa que necessariamente vai acontecer. A gente tem que, como eu falei, a partir do momento que às vezes eu tenho a necessidade de retirada de determinados órgãos, eu tenho ali, às vezes, um acompanhamento médico mais frequente, né? Eu sei que, eventualmente, eu vou ter uma quantidade maior de hemácia circulante, então eu posso fazer um controle, uma análise sanguínea mais frequente, enfim, é sempre importante você ter um acompanhamento. Esses pacientes, não é porque eu fui, resolvi, eu tive a necessidade de retirada e agora, deixa para lá. Não. Logicamente, esses pacientes são mais susceptíveis da gente ter um acompanhamento, ter uma necessidade maior de fazer exames com maior frequência, para verificar se realmente o organismo dele está funcional, está tudo direitinho, né? Enfim, ter mais cuidado diante de processos infecciosos, ter um acompanhamento, uma identificação de uma maneira mais precoce, fazer o tratamento direitinho, enfim, isso que é muito importante, tá? Gente, em relação ao horário, a gente está chegando no intervalo, e até como ponto de corte, eu vou deixar aqui agora nesse slide para a gente ter em termos de observação. Só perguntar a vocês alguma dúvida específica até então, né? Agora temos um conjunto maior de pessoas que acordaram, estão aqui com a gente, tá? Enfim, podem ficar à vontade, podem perguntar, eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Pelo visto não tem pergunta, eu acho que o povo está precisando de um café. Bom, oi, diga, Bia. Perguntar, tem se falado muito ultimamente, principalmente nesses dias, sobre fortalecimento do sistema imunológico, de vitamina C e tal. Como que o sistema imunológico ele reage com relação a isso? Como que acontece esse fortalecimento? Tá, inclusive o seguinte, eu até nessa aula de hoje, depois que eu passo, que eu preciso passar aqui para vocês essas coisas básicas, né, teóricas, eu fiz um apanhado falando um pouquinho sobre a imunologia no Covid-19, justamente para contextualizar. Mas pegando a sua pergunta, Bia, de qualquer forma, realmente esse ano a gente teve uma antecipação, porque na verdade todo ano, na hora que a gente vai chegar nessa época de gripe, que quando a gente vai entrando para maio, junho, a temperatura vai abaixando e a gente tem a maior propensão a termos gripe.
né? Então aí sempre entra aí nas propagandas, inclusive de vitamina. Eles adoram fazer propaganda de vitamina de A a Z para fortalecer seu sistema imunológico, enfim. O que significa? Significa o seguinte: nós temos as vitaminas de uma maneira geral, igual vitamina B12, a vitamina C, são vitaminas que eu preciso de ter através da minha ingesta, que eu vou ter essas vitaminas. E elas agem no meu organismo estimulando com que esses ambientes de medula óssea, órgãos dos quais eu tenho ali a maturação de células de defesa, ele estimula essa maior produção de células. Então é por isso que a gente fala, ele fortalece o meu sistema imunológico, ou seja, eu dou ao meu organismo elementos necessários, né? Porque vitamina ela é importante para as nossas células, elementos necessários para que ele possa produzir em escala adequada, é como se eu colocasse a minha fábrica no auge da produção. Então, ela é estimulada, ela tem elementos para que o meu organismo produza essas células de uma maneira eficiente, ou seja, eu estou fortalecendo o meu sistema imunológico com o aumento da produção celular por células de defesa. Então, particularmente, são as vitaminas e principalmente vitamina B12, vitamina C, tanto é que vale, sim, né? Vitamina C está ali no cítrico, está na laranja, enfim, é nesse contexto de que atua. Não só agora até mais específico, em função da Covid-19, aí deu até uma antecipada, mas é nesse sentido de promover ao seu organismo vitaminas necessárias para que o seu corpo seja saudável e bom produtor de células do sangue. Tá bom? Obrigada. De nada. Mais alguém? Mais alguma coisa? Oi, diga, Marcos. Ei, Marcos, tá joia? Ô, Marcos, fala um pouquinho mais alto, tá tão baixo, eu não tô ouvindo direito. Existe alguma alteração ou impedimento para as pessoas que tiram baço para doar sangue? Para doar? Ô, Marcos, eu vou te ser sincera, eu acho que não. Eu não posso te dar eu teria que buscar, ver no Hemocentro se tem alguma contraindicação. Eu não me recordo especificamente se tem, não. Tá? Realmente não posso te falar de uma maneira assertiva disso, não, porque são tantos detalhes, na verdade, que eventualmente eles observam não só para o receptor, mas também para o doador, né? Eu vou te ser sincera, eu não me recordo disso, não. Eu teria que procurar para te dar uma resposta adequada, tá bom? Tá, obrigado, professor. De nada, Marcos. Mais nenhuma pergunta? Então vamos aí para o nosso intervalo. Tomem aí um cafezinho e a gente volta já já, tá bom? Beijão para vocês.